que isso afeta o pequeno, o regional? Dá para você competir com grandes corporações ou trabalhar junto com elas? Te dou novamente um exemplo da Nigéria, que é fascinante. O grande impulso para que o cinema na Nigéria crescesse foi o fato da televisão da Nigéria ter parado de fazer produção local e passar a comprar só enlatados. E o público queria a produção local, porque eles não querem mais ver se o Bruce Willis está ali como um detetive, não sei o quê, não faz parte da vida, a realidade é outra, a cultura é outra. E o forte do cinema da Nigéria é que as pessoas se identificam com o que está lá. Então as produções são, em tese, de muito menor qualidade do ponto de vista tecnológico, mas o público se identifica. Então tem uma série do condutor do ônibus. E então os pequenos conseguem competir nesse sentido. Tem um conceito super interessante que é da cauda longa, que é o seguinte: todo mundo sempre brigou para estar na lista dos 10 mais. E se você for ver, tem sempre poucos que vendem muito. E sempre se achou que sucesso era isso, você está na lista dos que vendem muito. A curva é uma curva meio assim, você tem aqui no alto os que vendem muito, e depois a curva vai baixando, e tem uma coisa que a gente chama de cauda longa, que é um conceito do Chris Anderson, da Wired, que são todos aqueles que vendem um pouquinho, mas sempre estão vendendo. Essa cauda longa, se você faz um comparativo entre títulos de música, 5.000 títulos vendem muito. E tem 995.000 que vendem para alguém. Eles foram ver, até onde vai essa cauda longa? Essa cauda longa vai até 1 milhão. Agora, se você somar isso aqui tudo, dá 40% do total. E a chave para a gente do Hemisfério Sul está nisso. Você vai competir com a Madonna? Não. Nem interessa, porque não é sustentável. Quem aqui no Brasil aposta na diversidade? Você já falou que faltam políticas. A gente já é uma referência internacional nisso. O Brasil já é super, do ponto de vista de conceito, completamente ponta de lança. Então, o Gil, por exemplo, teve um papel enorme, e o Ministério da Cultura teve um papel muito grande, o nosso, muito grande nisso. Porque ele fez uma mudança que trouxe atrás dele outros na mesma linha, que é a percepção de que, quando a gente fala de cultura, nós não estamos falando de arte. Nós estamos falando de uma coisa mais ampla. E não estamos falando de alta cultura. E isso em outros países ainda continua a ideia de que o Ministério da Cultura se ocupa de orquestra, balé, coro, artes visuais, tarará, e não... Festas populares, festas populares, gastronomia, todas essas coisas, a gente foi muito de ponta nisso. E a outra percepção muito interessante que teve da gestão do Gil, que continua, é a percepção de que o Ministério da Cultura não trabalha para os artistas. O Ministério da Saúde não trabalha para os médicos. Trabalha para a comunidade, através dos médicos. O Ministério da Cultura não trabalha para os artistas, ele trabalha para a comunidade. Como a cultura vai fazer parte da vida das pessoas para que as comunidades se aprimorem. Você trabalhou isso aqui no Brasil, algumas experiências, algumas iniciativas de economia criativa. Como é que isso foi recebido pelas comunidades? Teve um trabalho lindo feito no Espírito Santo com o governo do estado e o Sebrae, um projeto que minha maneira de trabalhar com isso chama-se Santo de Casa Faz Milagre. Porque essa é a grande X da questão de trabalhar com a diversidade cultural. Enquanto não houver autoestima, aliás, isso é um pouco a chave de trabalhar com desenvolvimento. A gente percebe que o que nos falta, eu vou responder uma coisa e depois volto para essa. A gente percebe que o que nos falta é capital social. A gente tem todos os tipos de capitais possíveis e imagináveis. Capital humano, capital natural, todas as riquezas possíveis e imagináveis. O que nos falta, e isso é um pouco comum a todos os países do Hemisfério Sul, é capital social, a capacidade de agir de forma integrada e de pensar no coletivo. Então imagina assim, você tem tudo, você tem todas as portas, as janelas, os tijolos, etc., mas você não tem cimento, não tem o que gruda, então você não constrói. E aí como que faz para você fortalecer o capital social, para ter esse cimento, essa coisa que estrutura? Bom, capital social depende de relações de confiança. Porque se não tem relações de confiança, não se constrói. Relações de confiança dependem de autoconfiança.
Porque se eu não confio em mim, eu não confio em você, eu não vou fazer nada com você. E autoconfiança depende de autoestima. Então é muito curioso, porque tanta teoria, e no fim a gente vê que para resolver as coisas, você precisa começar trabalhando com autoestima das pessoas, das comunidades. Que é o quê? Valorizar o que ela é. Aí a gente tem a união com a diversidade cultural. Porque a diversidade cultural, cuidar da galinha de ovos de ouro ou do santo de casa, começa em você perceber que ele é uma preciosidade. E isso a gente não tem. E isso que precisa ser feito. Então a gente ia nesse projeto no Espírito Santo, chegava lá e dizia, que santos de casa tem aqui? E é interessante que num primeiro momento as pessoas não enxergam. Tinha uma cidade, por exemplo, que tinha um rio limpo dentro da cidade, que passava no quintal. Santa Leopoldina, linda. Que hoje um rio limpo, imagina, hoje em dia, dentro de uma cidade, é uma raridade. Né? Ninguém lembrou do rio como um santo de casa. Aí a gente começou a estudar como que no passado as pessoas percebiam o futuro. E é incrível, porque quando você olha as imagens, fica claríssimo que o futuro é fruto dos sonhos do passado.